1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior destas é a caridade. A caridade é o amor. Glória a Deus. Quando Paulo está falando com a igreja de Corinto, no capítulo 12, se você, depois em casa, você puder ler, ele está falando a respeito da diversidade dos dons espirituais. Essa igreja de Corinto era uma igreja que tinha os dons do Espírito fluindo e operando na vida dela. Era uma igreja poderosa em Deus, uma igreja que se movia no poder do Espírito Santo. Mas quando Paulo está discorrendo sobre os dons do Espírito, ensinando como lidar com os dons do Espírito, quando ele está dizendo que é o Espírito Santo que concede o dom, como ele quer, para quem ele quer, da maneira que ele quer, o dom que ele quer, ele ensina esse princípio dos dons e ensina como trabalhar com cada um dos dons segundo a vontade de Deus. Fala da importância dos dons, de cada um deles. Mas ele encerra o capítulo 12 falando algo muito importante. E eu quero que você leia comigo, que você acompanhe aí o finalzinho do capítulo 12. Olha o que o versículo 31 Paulo vai dizer. Depois que ele discorre sobre os dons, fala sobre a ação sobrenatural do Espírito Santo, ele vai dizer assim, no versículo 31: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então ele entra no capítulo 13 falando sobre a suprema excelência do amor. Ele fala dos dons, ensina a igreja sobre os dons, a se mover nos dons, a propriedade de cada dom. Mas quando ele termina de discorrer sobre os dons espirituais, ele vai falar sobre a importância ou sobre a excelência do amor. E ele entra no capítulo 13 com muita propriedade falando sobre o amor. E aqui, querido, quando ele fala sobre o amor, esse capítulo 13, do versículo 1 ao 13, Paulo descreveu em palavras o verdadeiro amor de Deus. Paulo descreveu em palavras, pelo Espírito Santo, o que homem nenhum na terra poderia descrever sobre o amor. Porque muitos descrevem o amor, mas num contexto de paixões humanas. Muitos descrevem o amor apenas no sentido das emoções, das paixões. Paulo vai descrever o verdadeiro amor com o coração de Deus, com a propriedade que o verdadeiro amor de Deus tem. E quando ele vai fazer a descrição do amor, ele vai falar de coisas cruciais que esse amor de Deus manifesta, e que em nossas vidas precisa ser manifesto, porque nós temos a presença do Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo, esse amor de Deus deve ser manifestado em nossas vidas e por nossas vidas. Eu li o versículo 13, e o versículo 13 ele está terminando de falar sobre o amor. E quando ele termina, ele diz: agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Só que ele diz, essas três, mas a maior, ou porém, a maior destas é o amor. Se na sua Bíblia tiver caridade, é a mesma coisa, é o amor de Deus. Quando ele vai falar desse amor, ele diz no versículo 1: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência
desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, quando sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas a maior destas é o amor. Percebe que ele vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, que distribuísse toda a fortuna para os pobres, ainda que eu fizesse obras extraordinárias sobre a terra, se eu não tivesse amor, nada disso valeria. Ainda que eu fizesse tudo em prol do meu próximo, mas se eu não fizesse com um amor genuíno, se eu não fizesse com uma causa verdadeira no meu coração, com o verdadeiro amor de Deus, nada disso me aproveitaria. Nada disso haveria substância diante de Deus ou diante do meu próximo. Agora, o que eu quero falar nessa noite são dessas três coisas: fé, esperança e amor. E eu quero unir fé, esperança e amor juntamente com caminho, verdade e vida, porque está ligado, está muito intrínseco essas coisas: fé, esperança e amor, caminho, verdade e vida. Você vai perceber que a fé está ligada a Jesus, a esperança está ligada ao Espírito Santo, e que o amor está inteiramente ligado ao Pai, a Deus. Diante das coisas passageiras, das coisas que nós olhamos em nossa vida, diante do mundo ou do cronos que nós vivemos, enquanto estamos vivendo, enquanto a vida passa, enquanto as circunstâncias nos rodeiam, enquanto os problemas se apresentam, as dificuldades se apresentam, as barreiras se apresentam, enquanto nós vivemos nessa terra com as nossas limitações humanas, as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, enquanto estamos caminhando no propósito de Deus, a Bíblia está dizendo que enquanto isso está acontecendo, enquanto muitas vezes não conseguimos alcançar os objetivos que desejamos, enquanto a porta não se abre como queríamos que tivesse aberta, enquanto a cura não chega, enquanto o milagre não acontece, enquanto a resposta da oração não vem, enquanto as coisas que eu desejo não chegam em minha vida, enquanto tudo isso está acontecendo no decorrer dos dias, enquanto as frustrações se apresentam, a ansiedade bate a porta, o estresse bate a porta, muitas vezes a depressão tenta entrar, enquanto tudo isso acontece em nossa vida, querido, a Bíblia está dizendo: agora, pois, permanece. Enquanto todas as circunstâncias nos rodeiam, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Enquanto nós caminhamos na vida, estamos diante dos intempéries, das aflições, agora, pois, permanece, é agora, nesse momento, a fé, a esperança e o amor. Eu e você precisamos caminhar debaixo da fé, ter uma vida de fé, ter uma vida de esperança e conviver com esse amor de Deus sobre as nossas vidas. Fé, esperança e amor. E o que falar de fé? Quando nós falamos de fé e vivemos como igreja sobre a terra, a Bíblia está recheada de exemplos de fé. Eu gosto de um texto de Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. A Bíblia diz que eu e você, enquanto caminhamos sobre a terra, nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos olhar para o céu, nós precisamos olhar para Deus. Irmão, tem tanta gente frustrada na vida, está olhando para agora 2018, para a política, quem vai ser o presidente da nação. Tem tanta gente embaraçada, talvez,
na família, olhando para as circunstâncias, talvez parado diante da enfermidade, diante das crises, diante da dor, diante do problema. Tem tanta gente embaraçada, querido, com a própria vida. Mas a Bíblia diz que eu e você devemos olhar para Jesus. Jesus é o autor e consumador da fé. Foi Ele que estabeleceu a fé no nosso espírito para caminharmos na visão espiritual e não simplesmente na visão humana, física, onde nós paramos na limitação da nossa alma. Sabe quando o povo estava diante de Jericó? E eles olharam para aquelas muralhas intransponíveis, possivelmente muralhas de 12 metros de altura, 9 metros de altura. E Deus disse que daria Jericó para eles, mas quando eles se puseram diante daquelas muralhas intransponíveis, muitos recuaram e disseram: jamais conseguiremos derrubar isso, tomar essa cidade. Mas enquanto alguns corações tremiam diante daquela monumental muralha, havia uma voz de Deus no espírito daqueles que criam, que apesar da dificuldade e da adversidade, do maior impedimento, se eles agissem por fé, tudo aquilo cairia por terra, tudo aquilo ruiria diante dos seus olhos, porque Deus deu uma ordem. Sabe quando o povo estava diante do mar vermelho, querido? Faraó estava atrás, dos lados montanhas, não tinha para onde sair, e o povo estava clamando a Deus, e Moisés clamando a Deus, e em um dado momento Deus diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, diga ao povo que vá avante, diga ao povo que olhe para frente, e que coloque os seus pés para marchar. E assim foi quando o povo colocou os pés para a marcha. A Bíblia diz que o mar se abriu e eles passaram em seco. Quando a Bíblia fala de fé, Hebreus capítulo 11 versículo 1, ele vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé diz: é possível. As circunstâncias dizem para mim e para você: nós não podemos. As nossas limitações dizem: nós não podemos. As nossas dificuldades dizem: nós não podemos, nós não alcançaremos. Mas a fé diz: é possível. É possível, e tudo é possível ao que crê. Jesus disse: tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Irmão, nós temos uma ferramenta tão poderosa diante de nós, chamada fé. O escritor aos Hebreus disse: ora, a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam, e ela é a prova das coisas que se não veem. Ela é a convicção daquilo que eu espero em Deus, e a prova daquilo que eu não vi ainda, porém eu espero, creio, e sei que a qualquer momento elas irão se manifestar. A fé diz: é possível. Olha o versículo 13 de 1 Coríntios, versículo 7 de 1 Coríntios capítulo 13, ele diz que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor acredita, irmão. Sabia? O amor acredita. Quando nós vemos talvez um relacionamento frustrado entre um homem e uma mulher, um casamento que acabou, independente da razão que seja pelo qual ele acabou, a Bíblia diz que o amor tudo suporta, o amor tudo crê. Ora, se o amor ele caminha com a fé, o amor está na mesma trilha onde a fé está. Por isso que ele está dizendo que o amor tudo crê. Isso é fé. A fé está ligado também à tolerância, está ligado também à benignidade, ao amor. Ela espera, ela suporta, ela sofre junto, ela não falha. Percebe que uma coisa está ligada à outra. A fé está ativa no amor, e o amor unicamente está ativo na fé para cumprir o propósito de Deus. Por isso que Jesus disse: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Porque quem faz o milagre é Deus, quem abre a porta é Deus, quem move as circunstâncias é Deus. Sabe, querido, a fé
nos faz ver o invisível e crer no impossível. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus no passado, eles viram o invisível, eles acreditavam no impossível. E quantas vezes viram o invisível, quantas vezes a fé manifesta abriu a visão espiritual, abriu o mundo espiritual, e eles contemplaram as verdades espirituais diante dos seus olhos físicos. Quantas vezes, diante da empreitada da fé, creram no impossível e viram o milagre diante dos seus olhos. Porque a fé não conhece impossíveis, a fé não conhece limites, a fé não conhece barreiras. Aleluias! O apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo estava perto do fim dos seus dias. Ele disse: eu acabei a carreira cristã, eu caminhei com Deus e vivi com Deus. Eu acabei a carreira, combati o bom combate da fé, combati o bom combate do reino de Deus, do evangelho sobre a terra, e eu guardei a fé. Eu guardei a minha convicção em Deus, eu guardei o meu coração na esperança, eu guardei o meu coração em Jesus. A minha fé continua ativa em Deus. Mesmo que eu passe por dificuldades, a minha fé continua voltada para Deus. Em Marcos capítulo 11, versículo 22 e 24, Jesus disse o seguinte: e Jesus respondendo-lhe disse-lhes: tende fé em Deus? Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes orando, crendo, tê-las eis. Olha o que Jesus está dizendo. Se nós não duvidarmos em nosso coração, tudo que nós pedirmos a Deus orando, crendo, nós receberemos. Ele está falando de fé. Se você disser para esse monte: ergue-te daqui e lança-te lá, isso será feito. Se não houver dúvida no nosso coração, tudo é possível àquele que crê. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Uma barreira imensa, muitas pessoas, uma multidão enorme. A mulher definhando 12 anos com o sangue esvaindo, fraca, debilitada emocionalmente, fisicamente, com todos os impedimentos para não seguir e não tentar alguma coisa nova em sua vida. Tinha gastado tudo com os médicos, todas as possibilidades físicas humanas tinham se esgotado. Mas ela ouviu que Jesus estava passando, e ela sabia que Jesus poderia resolver a situação dela. Então aquela mulher usou o recurso da fé, porque tinha usado o recurso humano, o seu dinheiro, a sua influência, a sua amizade, mas nada disso conseguiu fazer com que o seu problema pudesse ser superado. Mas quando ela descobre e entende que Jesus está passando próximo à sua casa, ela vai ao encontro de Jesus. Mas não foi tão fácil assim. Diante da sua debilidade, da sua fraqueza, das suas limitações, ela encontra uma grande multidão cercando Jesus. Como então tocar em Jesus para extrair o seu milagre? Porque fé tinha, mas precisava ter um encontro com Ele. E a grande barreira, a grande limitação estava diante dela. Mas a Bíblia diz que aquela mulher não se deixou abater por causa da multidão, e que ela foi por baixo, passando pelo meio das pernas das pessoas, foi rastejando, foi buscando, foi empurrando, foi tentando. Ela foi até chegar à orla dos vestidos de Jesus. Mas sabe o que a Bíblia diz, querido? Que ela dizia assim no seu coração, ela dizia assim: se tão somente eu tocar nele, eu serei curada. Ela só precisava tocar em Jesus, porque ela dizia isso no seu coração: se tão somente eu tocar nele, eu serei curada. E detalhe que a Bíblia diz que ela não toca em Jesus, ela toca na orla dos vestidos. Ela não tocou em Jesus, ela tocou no vestido, no manto de Jesus. Ela não tocou na perna de Jesus, não tocou no braço de Jesus. Ela não pediu: Jesus me cura. Ela não fez isso. Ela foi por baixo, humilhada, fraca, debilitada, cansada.
E desacreditada por muitos, ela foi por baixo e tocou nos vestidos de Jesus. A Bíblia diz que na hora que aquela mulher toca nas vestes de Jesus, na mesma hora a virtude sai de Jesus e toca a vida dela. Na mesma hora o poder de Deus sai de Jesus e entra nela. Ela é curada instantaneamente. Sabe, querido, isso acontece com quem deseja ver o impossível acontecer em sua vida. Isso acontece com homens e mulheres que acreditam no milagre de Deus em sua vida. Isso acontece com pessoas que não olham para as barreiras, que não olham para as limitações, que não olham para a multidão, que não olham para as intempéries, mas olha para Jesus e vai a Jesus, independente das suas circunstâncias. Irmão, quantas pessoas colocam barreiras? É muito difícil, bem que eu queria ser curada pelo Senhor, bem que eu sei que Jesus pode fazer, mas essa multidão não deixa. Eu estou fraca, eu estou cansada, eu estou debilitada, eu já perdi muito sangue, já passou-se muitos anos, eu nessa condição, como é que eu vou conseguir chegar diante dele? Não, querido, ela exerceu a sua fé, ela gastou as suas últimas forças e ela foi até conseguir o seu milagre. Porque a fé não conhece limites, a fé não conhece derrotas. A fé manifesta o impossível do coração de Deus em nossas vidas. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A Bíblia diz que a fé agrada a Deus. A Bíblia diz que a fé toca o coração de Deus. Muitas vezes nós louvamos, adoramos, atraímos a presença do Espírito Santo com os nossos cânticos espirituais. Mas a Bíblia está dizendo que a nossa fé agrada a Deus. Porque quando nós agimos por fé, querido, nós saímos do campo humano, da nossa humanidade. Nós entramos no campo espiritual. Nós navegamos nas regiões espirituais em Cristo. E é nesse lugar o lugar do nosso milagre. É nesse lugar o local onde nós encontraremos a resposta para as nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz que a fé agrada a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer. Não duvidar, mas crer que Ele existe. Sim. Crer que Deus está presente. Sim. Crer que Deus pode fazer um milagre. Sim. Mas não duvidar. E quantos duvidam? Olha para a enfermidade e fala: não pode. Jesus disse: pode. Se tu podes crer, pode. Se tu podes crer, tudo é possível. Irmão, ele não disse alguma coisa é possível. Ele disse: tudo é possível ao que crê. Não é o que duvida, mas é aquele que crê, aquele que sabe que Deus pode fazer. Tudo é possível pela fé. Não há impossibilidades diante da fé. Por isso que Paulo, quando termina de falar do amor, ele fala: permanece, pois, a fé. A fé é a ferramenta que nós usamos para caminhar na terra, para abrirmos as portas do mundo espiritual. A fé é a ferramenta que Deus nos deu para entrarmos nas regiões celestiais, para batalharmos, para alcançarmos os objetivos de Deus para as nossas vidas, para entrarmos no mundo espiritual, guerrearmos as guerras de Deus e encontrarmos o nosso propósito na presença de Deus. A fé está muito ligada ao caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A fé foi manifestada por Ele. A fé foi estabelecida por Ele. Que o escritor aos Hebreus disse, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, aquele que consumou, estabeleceu. Jesus que nos ensinou a caminharmos em fé. Jesus que ensinou os discípulos a viverem a fé, a agirem pela fé. Quando os discípulos estão navegando no mar de Genezaré, tarde da noite, eles estão atravessando o mar. E Jesus naquela tarde disse: olha, vocês vão à frente, depois nos encontramos. Então os discípulos saem com o barco e vão mar adentro. Algumas horas mais tarde,
Os discípulos estão no meio do mar. E de repente eles contemplam um vulto andando sobre as águas. E eles ficam desesperados naquele momento. Irmão, quando eu li isso há muito tempo atrás, eu disse: naquele tempo eles já acreditavam em fantasma. Naquele tempo eles já acreditavam em fantasma. Porque eles disseram assim: olha, é um fantasma. Eu achava que esse negócio de fantasma era atual, mas já havia lá no passado. É um fantasma que está caminhando sobre as águas. É um espírito. Mas Jesus disse para eles: não temas, sou eu mesmo. O próprio Jesus caminhando literalmente sobre as águas. E aí Pedro, como era sempre muito ousado, né, irmão? Pedro é aquele discípulo assim, muito afoito e ousado, né? E por causa disso, irmão, ele desfrutou de milagres na sua vida. Por causa disso, ele descobriu o sobrenatural de Deus. Seja ousado no Senhor, não duvide. Muitas vezes, querido, Pedro provou do sobrenatural por causa da sua ousadia. Por isso a igreja começou com Pedro, porque Pedro era muito ousado. Senhor, se é tu mesmo, então manda que eu vá. Manda que eu vá contigo, que eu ande sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro, pode vir. Então a Bíblia diz que Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas, irmão, em direção a Jesus. Mas a Bíblia diz que o vento e as ondas começaram a bater, e naquele momento Pedro teve medo, e ele começa a afundar. Percebe que ele vai caminhando pela fé no sobrenatural. Mas quando as coisas de fora externas, quando o vento, quando a onda, quando a adversidade externa toca na sua alma, ele sente o medo. Ele está caminhando sobre as águas, irmão. Não é todo dia que a gente caminha sobre as águas. Não é todo dia que alguém anda por cima das águas. A gente gosta de criticar Pedro, né? Ele caminhou, mas ele afundou. Irmão, mas ele andou sobre as águas. Você já andou sobre as águas? Quem aqui já andou sobre as águas? Então não critique Pedro. Ele afundou porque ele teve medo. E ele disse: Senhor, salva-me. Estende as suas mãos. Jesus vai a ele, pega ele e levanta ele, coloca ele de novo em cima das águas, irmão. E eles vão caminhando junto até chegar no barco, entram no barco. Só que Jesus, quando pega nas mãos de Pedro, diz: Pedro, por que você duvidou? E aqui, querido, muitas vezes eu e você começamos a caminhar na fé. Muitas vezes começamos a desfrutar das coisas de Deus, do sobrenatural de Deus, da resposta de Deus. Mas de vez em quando vem um vento, vem uma luta, vem uma prova. De vez em quando se levanta uma onda aqui, um problema ali, uma dúvida lá, uma circunstância ali, e nós começamos a afundar, começamos a declinar na fé. Mas mesmo, querido, quando passamos por essa dificuldade, Jesus pega em nossa mão e nos levanta de volta na sua presença. Amém? Mas nós ouvimos a voz de Jesus dizer: por que você teve medo? Você ainda não tem fé? Se nós caminhamos por fé e não por vista, nós não podemos duvidar. A dúvida é inimiga da fé. A dúvida combate a fé constantemente. Por isso eu e você não podemos duvidar daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Se Jesus disse: vem por cima das águas, então eu e você vamos caminhar por cima das águas. E ninguém vai mudar isso. Se Jesus disse: Pedro, pode vir, você vai caminhar sobre as águas, então acabou. Jesus lançou uma palavra, e se Ele lançou essa palavra, nós vamos caminhar sobre ela. Agora, quando nós duvidamos, irmão, a consequência é afundar. Mas esse não é o propósito de Deus. Por isso, caminhe pela fé, caminhe na fé do Senhor, na presença do Senhor, porque esse é o lugar da nossa vitória. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 4. Olha alguns exemplos de homens no passado que viveram pela fé. E a Bíblia vai deixar claro que foi pela fé que eles alcançaram a promessa. Hebreus 11, 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Irmão, Enoque estava caminhando sobre a terra e ele tinha uma comunhão plena com Deus. A Bíblia diz que Deus o trasladara para o céu e ele não morreu. Mas a Bíblia diz que Enoque
alcançou testemunho que agradou a Deus, a ponto de Deus levar ele para o céu sem ele morrer, pela fé. Versículo 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Versículo 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Deus disse a Abraão: sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, deixa os teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não disse a Abraão: sai da tua casa, vira à direita, vira à esquerda, deu um mapa para ele. Não! A Bíblia diz que pela fé Abraão saiu, reuniu sua família, reuniu as suas coisas e ele partiu. E conforme Abraão ia caminhando, Deus abria a visão para ele e mostrava para onde ele tinha que ir. Isso é fé, confiar na direção de Deus. Fé é esperar a direção de Deus. Fé é caminhar na direção de Deus. Versículo 9, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, na qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sara com 90 anos gerou e deu à luz. Abraão com 100 anos foi pai. Olha só, querido, o versículo um pouquinho para frente, o versículo 24, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés tinha todo o luxo no Egito, toda a riqueza, todos os prazeres, ele abandonou tudo por causa de Cristo. Ele abandonou tudo por causa do povo de Deus. Ele abandonou tudo por causa da fé. Ele não tinha os seus olhos nas coisas humanas. Ele não tinha os seus olhos nos prazeres humanos. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Porque ficou firme como vendo o invisível. A fé nos faz ver o invisível e crer no impossível. Amém? O que falar da esperança? O texto que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz: permanece pois a fé, a esperança e o amor. A esperança diz: aguarde. A esperança também está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. Volte lá. A esperança também confessa o mesmo amor. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor também espera. O amor também tem esperança. Por isso que a esperança diz: aguarde, espere. Espere crendo. A esperança é a continuação da fé. Enquanto eu tenho fé, eu espero, porque eu só vou receber enquanto eu acreditar, e só vai se manifestar enquanto eu esperar. Por isso mesmo o texto vai dizer que o amor tudo crê, o amor tudo espera, e a esperança está ligada intimamente com o Espírito Santo. Romanos 15, 13 diz: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A esperança, querido, é gerada em mim e em você pelo Espírito Santo que nos foi dado. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, ele disse: quando ele vier, ele vos ensinará toda a verdade. O Espírito Santo está ligado com a verdade no nosso espírito. O Espírito Santo está ligado com a esperança que o amor está falando. Hebreus 10, 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu.
Enquanto temos fé, estamos esperando. Enquanto temos fé, estamos acreditando e caminhando, continuando na esperança. Romanos 8:21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção e da liberdade, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós temos uma esperança de um dia sermos libertos da corrupção da nossa carne, sermos libertados da criatura que ficou subjugada ao pecado, subjugada às mazelas da nossa alma. Temos a esperança de um dia termos um corpo ressurreto, transformado pela volta de Jesus. 1 Pedro 1,3, Pedro disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E sabe, querido, quando nós falamos de esperança, é como se nós ouvíssemos a voz do Espírito Santo dizer assim: espere um pouco mais, acredite um pouco mais, confie um pouco mais, caminhe um pouco mais. Olha aí, esperança, ore um pouco mais, acredite um pouco mais, espere um pouco mais, porque Ele se manifestará a qualquer momento, a porta será aberta a qualquer momento. Continue esperando, continue acreditando, continue buscando, porque Ele fará um milagre nas nossas vidas. Aleluias! E por fim eu quero falar do amor. Versículo 7, o amor diz: aguente firme. O amor diz: suporte, aguente firme, independente de qual seja a sua circunstância, suporte, aguente firme. A Bíblia diz em 1 João 4,8 que Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de maneira extraordinária, abundante, que não se pode dizer em palavras. Ele amou o mundo de tal forma que Ele deu o seu Filho, para que o seu Filho morresse por nós, para que todo aquele que cresce no seu Filho não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é o amor de Deus. Nós só temos vida porque Deus manifestou o seu amor. O amor tudo suporta, o amor enfrenta, o amor diz para mim e para você: aguente firme, porque Deus entregou o seu Filho. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não falou de amor, Deus provou o seu amor para conosco, entregando o seu Filho por nós, sendo nós ainda não merecedores, pecadores, homens e mulheres falsos, mentirosos, enganosos, pecadores vis. Mesmo assim, Ele entregou o seu Filho por nós, mesmo eu e você sendo cheios de falhas, cheios de dúvidas, cheios de rancor, de ódio, de mágoa, mesmo homens e mulheres rancorosos, ruins, Deus provou o seu amor com a humanidade, entregando o seu Filho por nós. Só um amor, querido, pode fazer isso. Um amor que muitos não compreendem, um amor que muitos não creem, um amor que muitos mesmo não aceitam, não se rendem diante dele, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Sabe, querido, o amor suporta tudo. O amor, ele não busca os seus próprios interesses. O amor espera, o amor crê, o amor suporta, o amor sofre, mas o amor não falha, o amor não muda, o amor não transige no erro. O amor muitas vezes, ele sofre a injustiça, mas ele não se irrita, ele não suspeita mal. O amor sofre e suporta todas as coisas,
mas Ele nunca falha. Deus nunca falha. O amor nunca falha. O amor nunca falhará. Por isso eu e você caminhamos diante da fé, da esperança e do amor. E quando nós caminhamos, querido, diante dessa direção, deixa eu falar para você, nós sempre vamos acreditar, sempre vamos estar em esperança e sempre vamos desfrutar do amor de Deus. Aleluias! A fé acredita, a esperança continua e o amor nos faz vencer qualquer obstáculo. Não desista jamais. Amém? A fé acredita, a esperança nos faz continuar e o amor nos faz vencer qualquer obstáculo que se apresente diante das nossas vidas. Por isso Paulo, quando vai falar do amor, ele diz: permanece agora, irmão, a fé, a esperança e o amor, mas a maior destas é o amor, porque no amor eu e você somos mais do que vencedores. Foi nesse amor que ele venceu, foi no amor de Cristo, e nesse amor eu e você somos mais do que vencedores. Amém? Quero que você diga para o seu irmão aí, olhando no olho dele: o amor tudo suporta. Diga para ele aí: o amor tudo sofre, o amor crê e o amor espera. Eu não sei se hoje, querido, você está esperando alguma coisa, se hoje você está com dificuldade de crer. Eu não sei se hoje você está com dificuldade de suportar alguma situação, ou mesmo se você está com dificuldade de esperar alguma coisa. Mas o Espírito Santo está falando conosco nessa noite, está gerando esperança no nosso espírito. Amém? Continue na fé, continue na esperança. O amor de Deus se manifestará sobre a sua vida. Como, pastor, que Ele vai se manifestar? Na cura que você está buscando, na porta que você está pedindo para se abrir, na resposta da oração que você fez, naquilo que você colocou diante de Deus, na causa que você colocou diante do Senhor, no propósito que você fez diante de Deus. Continue na fé, continue esperando, porque o amor vai se manifestar a qualquer momento. Vamos orar? Feche os teus olhos, levante as tuas mãos ao alto. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós glorificamos, ó Pai, a tua pessoa santa nessa noite. Estamos diante da tua palavra viva e eficaz, abundante, que vem sobre os nossos corações nessa noite. Ah, Senhor, estamos caminhando na terra, mas a fé que foi gerada no nosso espírito veio de Ti, para vivermos o sobrenatural, para crermos no impossível e muitas vezes presenciarmos o invisível do mundo espiritual. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite a fé possa ser ativada, possa ser restaurada em cada um dos Teus filhos. Pai querido, que a esperança genuína do Espírito Santo possa ser da mesma maneira recobrada, restaurada, levantada na alma de cada um deles, e que o Teu amor abundante, o Teu amor inexplicável, glorioso e poderoso, aleluias, que suporta todas as coisas, que sofre todas as coisas, Senhor, o Teu amor que espera todas as coisas, o Teu amor que crê em todas as coisas, nos leva a crer, ó Deus, no impossível, seja derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, pois nós cremos em Ti, Senhor, e cremos na vitória sobre o povo de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja abundantemente derramado sobre a sua vida. E você diz graças a Deus. Graças a Deus por Cristo e pelo Evangelho. Dê um abraço no seu irmão. A paz de Cristo para ele e para ela, no nome de Jesus.